Há uma pequena palavra que causa muitos problemas. Essa palavra é ansiedade. Já foi dito que a ansiedade é o mal do século, que mais pessoas morrem devido às consequências da ansiedade do que de qualquer outra enfermidade em todo o mundo. A ansiedade em si é também uma enfermidade da alma. Quantas pessoas sofrem em nossos dias por ansiedade? A palavra do Senhor nos fala, e disse o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nós não deveríamos estar ansiosos por coisa alguma. Jamais estarmos ansiosos. O problema é que nós não entendemos muito bem a ansiedade. E por não entendermos muito bem a ansiedade e experimentarmos a ansiedade, porque você não precisa entender o que é ansiedade para estar ansioso, nós, por vezes, não a enfrentamos como deveríamos enfrentar, biblicamente dizendo. A palavra ansiedade, ela pode ser, na forma que foi escrita, neotestamentária, ser traduzida pela palavra preocupação. Por isso você encontrará algumas versões dizendo: não andeis preocupados por coisa alguma. Não apenas não andeis ansiosos, mas preocupados. Esse tipo de preocupação é tão terrível que a Bíblia diz que as preocupações dessa vida, também dito os cuidados dessa vida, sufocam a palavra de Deus. Há pessoas que não estão tendo a efetividade, a frutificação do que a palavra de Deus poderia estar produzindo em suas vidas. Por quê? Porque estão dominados por uma ansiedade, dominados por uma preocupação, dominados por uma inquietude. Muitas pessoas têm tentado tratar deste tema em nosso meio e têm dito, de certa forma correta, dizendo: você tem que ter fé. Você precisa ter fé. Você não pode crer nessas coisas. Você tem que crer em Deus, crer na palavra, crer na vitória. Mas isso, por vezes, leva apenas a uma postura de negarmos os problemas. Apenas negarmos os problemas. E deixe-me dizer uma coisa que é bem do nosso tempo. Negacionismo não é fé, é apenas ignorância. Desculpe-me, a palavra até um pouco rude. Negacionismo não é fé, é apenas ignorância. E você nunca vai vencer um problema negando o problema ou fugindo de um problema. Quando Jonas foge de sua responsabilidade, foge do problema que teria que enfrentar, ir a Nínive, pregar como deveria pregar, profetizar como deveria profetizar, ele foge de um problema e o que acontece? Ele se mete num problema ainda maior. E a única maneira de você enfrentar de fato e vencer um problema
é você confrontar esse problema. É você, de fato, lutar contra esse problema. Muitas vezes precisamos, sim, de um elemento a mais do Deus que coopera conosco para vencermos todas essas preocupações. Essas preocupações são mais do que meras inquietudes, são medos, inseguranças que há em nossa vida. E, mais uma vez, digo, não adianta negar os problemas. Preocupações são coisas inerentes à natureza humana. Se você não se preocupa, e não se preocupa com nada, que algumas pessoas até dizem, eu não me preocupo com nada, isso pode manifestar mais alienação do que segurança, porque a preocupação é natural. Pessoas boas passam também por dificuldades, também passam por problemas. Esse é outra dificuldade que existe em nossos dias dentro da igreja, que uma mensagem triunfalista não leva em conta o que a palavra do Senhor nos diz, e que o próprio Senhor Jesus disse, nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, ou seja, tenham coragem, eu venci o mundo. A Bíblia mesmo nos fala, afirmando, muitas são, não poucas, muitas são as aflições do justo, mas ela completa, mas de todas o Senhor o livra. Isso não quer dizer que ele não passe, isso quer dizer que ele será livre. É natural que nós nos preocupemos, é natural que nos preocupemos com aqueles que amamos, com aqueles que cuidamos, com aqueles que buscamos o bem para estes pelo afeto, pela afeição, o sentimento que temos por cada um deles. É natural que nos preocupemos com enfermidades, é natural que nos preocupemos com crises. Tudo isto é natural em nossa vida. E negar essas coisas não nos levará a uma solução. O elemento da fé nos capacita a sobrepujar as dificuldades, a vencer as dificuldades. Jesus gastou grande parte do Sermão da Montanha falando a este povo, seu povo, nos seus dias, que viviam aflições extremas. Era um povo dominado por uma nação estrangeira. Você pode imaginar o que seja isto. Um povo oprimido. Havia uma opressão de poderes exteriores. O povo clamava, ansiava por libertação. Era tão forte isto entre eles que era difícil entender a palavra que o Senhor Jesus estava dando para eles, que eles esperavam que Jesus viesse salvar a Israel. E Jesus veio salvar a todos. Era difícil. Não jogue pedras sobre esta gente, porque nós não estamos na realidade que eles estavam. Os impostos não era uma questão apenas dos dominadores estrangeiros, mas os dominadores de sua própria nação e até mesmo aqueles que eram as autoridades de sua nação, inclusive as religiosas, todos tinham impostos.
Quando Jesus fala com Pedro que esse fosse pescar um peixe, tirasse da boca do peixe a moeda e pagasse o imposto dele e de Jesus, esse não era o imposto de Roma. O imposto de Roma foi tratado em outro momento, quando Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas esse imposto era um imposto do templo. O templo tinha imposto. Nós falamos que nós somos uma nação com alta carga tributária. Essa também era a realidade deles. Era imposto de tudo que era lugar. Eles tinham preocupação. Eles tinham inquietação. Faltava-lhes comida. O povo que assistiu a Jesus durante 3 dias não tinha pão, não tinha nada para comer. E Jesus disse: eu me compadeço dessa gente que há 3 dias me ouve, dai vós mesmos a eles de comer. E os discípulos disseram: como? A tamanha multidão, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Gente com fome, e fome desespera, fome enlouquece. Havia tantos motivos para se preocuparem. Eles não sabiam o que vestir, eles não sabiam o que comer. E Jesus disse: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Jesus fala isso diante de uma afirmativa. Ele diz: por isso. Por isso o quê? O que Jesus falou antes para dizer: não se preocupem, não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, beber ou vestir. Vocês valem mais. Jesus disse a eles: Deus cuida das aves do céu, vocês valem mais. Uma das coisas que nós temos que entender é que você vale mais do que você pensa. E quem te dá este valor? Para quem você tem valor? Você vale para aquele que te dá valor. E quem te dá valor é o Pai. Você vale para o Pai. E Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque irá odiar ou aborrecer a um e amar o outro, ou irá dedicar, então servir a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Jesus fala: por isso não se preocupem. Aquele que ama serve aquele ou aquilo a quem ama. Quem ama serve a quem ele ama. Se amamos a Deus, servimos a Deus. Mas se amamos as riquezas, servimos as riquezas. A diferença é que quando servimos a Deus, servimos ao Pai. E quando servimos as riquezas, servimos a um dominador. E é muito diferente servir a um Pai, a um Senhor que é Pai, e servir a um dominador. Quando você serve um dominador, um opressor, você simplesmente terá angústias no seu servir. Mas quando você serve a quem te ama, quando você serve a um Pai, você tem
bênçãos desse Pai amoroso. Você tem os cuidados desse Pai amoroso. Jesus, portanto, falou: observem as aves do céu. Jesus disse também: olhem os lírios do campo. Jesus disse: o vosso Pai cuida dessas aves. Ele não cuidará de vocês? O vosso Pai que veste a erva do campo, que hoje está e amanhã murcha, não vestirá a vocês? Deus não deixará de nos vestir e de nos revestir. Porque quando pensamos apenas em vestir, Jesus está falando num sentido de provisão, num sentido de cuidado, o cuidado com as nossas vidas. Deus tem cuidado com as nossas vidas, mas isso, desde a queda do homem, Deus está pronto a vestir o homem. Pois, tendo o Senhor expulso o homem do jardim do Éden, fez para o homem vestes e vestiu o homem. Meus irmãos, desde o início, Deus está pronto para te vestir. E o vestir é o proteger. Porque para um mundo com espinhos, Deus não envia o homem nu para se expor aos espinhos. Deus envia o homem vestido. E se nós olhamos o que a Bíblia diz, que os cuidados da vida, que o amor às riquezas, veja bem, o cuidado da vida, o amor às riquezas e as demais coisas são o quê? São os espinhos. E Ele nos vestirá para que nem os cuidados da vida, ou seja, as preocupações da vida e a fascinação das riquezas, o domínio deste senhor opressor possa nos ferir. Por quê? Porque Ele nos veste e nos reveste. Como enfrentaremos? Como venceremos esta situação? Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é o reino de Deus? É justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Buscai em primeiro lugar a justiça, a alegria e paz no Espírito Santo, e a justiça de tudo isto buscai em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus falou claramente que o reino dele não era deste mundo, que o reino dele estava no coração dos homens. Viver o reino de Deus é viver a vontade de Deus na nossa vida. O reino de Deus não é uma instituição. O reino de Deus é um governo. O reino de Deus é o governo de Deus, é o domínio de Deus, é o senhorio de Deus sobre a nossa vida. O reino de Deus é tê-lo como Senhor. É tê-lo como meu verdadeiro Senhor. É fazer a sua vontade. E para fazer a sua vontade, para tê-lo como Senhor, eu preciso amá-lo. Se me amais, Jesus disse, fareis o que vos digo. E quanto mais eu o amo, mais eu farei a sua vontade. Quanto menos eu o amo, menos eu farei a sua vontade. Sabe, o grande problema do amor, a Bíblia diz, nos últimos dias, o amor se esfriará de quase todos.
O problema do amor não é desaparecer. Um dos problemas do amor é se esfriar. O amor diminui e não desaparece. Mas a crise está quando eu coloco de lado o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se Deus não está em primeiro, se eu não estou amando ao Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma e com todo o meu entendimento, se eu não estou fazendo isto na intensidade que eu devo fazer, sabe, é uma das coisas que não se está pregando hoje, é que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, porque a igreja, aqueles que estão na igreja, estão amando muitas coisas. Muitos estão sendo amantes de si mesmos. Muitos estão amando o que a vida lhes pode dar. Deixe-me te dizer, Jesus disse, a vida é mais do que isto. Como eu gosto desta frase. A vida é mais do que isto. A vida é mais. A Bíblia nos ensina que, tendo Deus criado todas as coisas, criou o homem. De modo que tudo o que há no mundo, tudo que foi criado, com exceção do homem, tudo são coisas. Por mais maravilhosas que sejam, por mais valorizadas que sejam, ou por menores que sejam, tudo são coisas. Só o homem não é uma coisa. Ele é uma pessoa. E nós não devemos tratar homens como coisas. Nós temos que tratar homens como pessoas. Nós temos que entender que a nossa vida é mais do que as coisas, porque nós não somos uma coisa qualquer, nós somos uma pessoa. E então Jesus disse, vocês valem mais. Vocês têm que descobrir o seu verdadeiro valor. Eu não estou aqui para massagear o seu ego, eu não estou aqui para te dar uma autoestima, às vezes até exacerbada. Eu estou aqui para dizer o seguinte, Deus te dá valor. Ele te dá valor porque Ele te ama e te amou e nos amou e amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida é mais do que isso. É mais do que comer, é mais do que beber, é mais do que vestir. A vida é mais do que as riquezas. A vida é mais do que isto. A Bíblia nos diz, aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. A vida é mais do que esse sopro de vida que nós vivemos. Há uma vida que só a temos tendo a Cristo. E que essa vida ultrapassa a mera existência terrena que temos. Porque essa vida é uma vida eterna. É uma vida eterna que eu não apenas seguirei a vivê-la após a morte, mas que eu já a vivo a partir de receber a Cristo. A vida eterna não é apenas viver para sempre.
A vida eterna é viver uma vida de qualidade sobrenatural. Ser tão cheio de vida que até a morte vira lucro. Pois o apóstolo Paulo disse que o morrer em Cristo é lucro. Isso pela graça. A mesma graça que nos salva, a mesma graça que nos santifica, a mesma graça que nos dá tudo o que precisamos, que necessitamos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas qual é a atitude para que eu possa vencer verdadeiramente as preocupações, as ansiedades, as preocupações? Eu gostaria que você viesse comigo à primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5. A primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5. Pedro falando à igreja de uma forma geral, falando aos presbíteros, falando aos jovens, falando sobre todos e sobre o nosso supremo pastor, que é Cristo, o bispo de nossas almas. Pedro, no versículo 6, diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. E como eu vou me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, todas as suas inquietações, ou todos os seus problemas. Lancem sobre Ele todos os seus problemas ou suas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Sabe, há uma versão antiga que diz: lancem sobre Ele todos os seus cuidados, porque Ele cuida de nós. Eu não estou dizendo que você tem que ser descuidado, mas, meus irmãos, há alguém que pode cuidar das coisas melhor do que eu cuido. Billy Graham disse certas vezes: quando as coisas fogem do controle de minhas mãos, elas nunca fogem do controle das mãos de Deus. E colocar nas mãos de Deus as coisas é colocar na mão de alguém infinitamente mais capaz do que todos nós para resolver essas coisas. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, todas as suas inquietações, todos os seus cuidados, todas as suas preocupações. Por quê? Porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios, vigilantes. Isso não é ser descuidado. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhes firme na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. E o Deus
de toda a graça que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois trazendo sobre si perdão. Eu virei 2 páginas em vez de uma, perdão. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Isso é uma questão de domínio. Se são as minhas preocupações, se a ansiedade me domina, e uma coisa que a ansiedade faz com você, é que ela te faz sofrer até o problema que não existe. Ela te faz, com o problema que existe, te sofrer continuamente. Você sofre antes, você sofre durante. Para vencer isso é uma questão de domínio. Quem vai dominar? O segredo é esse. Quem é o dominador em minha vida? Quem está controlando a minha vida? Não é a riqueza, não é o diabo, não são as inquietudes, as preocupações, as ansiedades, os problemas. O que domina a minha vida é o Senhor. E Ele então me firmará, Ele então me fortificará, Ele então vai me fundamentar. Tudo isso vai trabalhar, porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam conjuntamente para o nosso bem. Por isso, é necessário, diante de tudo isto, um espírito de mansidão. Mansidão não é mera calma ou quietude diante de aflições, perturbações ou problemas. Mansidão é a atitude de alguém com uma fé inabalável em Deus que cuida de nós. A Bíblia diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A palavra é clara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, quando nós estamos falando, elevo os meus olhos para os montes, quando o salmista fala esse salmo extraordinário de confiança, de segurança em Deus, ele está falando sobre realidades locais. Nós poderíamos falar muito sobre montes, mas normalmente eram nos montes que estavam os postes ídolos erguidos, nos lugares altos. Mas o meu socorro não vem dessas coisas. O meu socorro não vem de uma vida sem problema. O meu socorro não vem de um corpo sem enfermidade. O meu socorro não vem de uma vida endinheirada. O meu socorro não vem disso. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, às vezes nós estamos colocando a nossa segurança em coisas pontuais, em coisas relativas, como os ídolos dos homens. Os ídolos daquele tempo, os falsos deuses, eles eram deuses regionais, eles eram deuses em uma esfera de ação, mas o nosso Deus não, Ele é o único Deus, Ele é o verdadeiro Deus,
Não há outro Deus senão Ele. Ele fez os céus e a terra, em todo lugar, em todo tempo, em toda realidade. Ele é Deus. E Ele é bom. E em todo tempo Ele é bom. No bom tempo e no mau tempo, Ele continua sendo bom. Pode ser que a minha realidade não seja boa, mas o meu Deus é bom na minha realidade. Eu me lembro de pessoas, e você também deve se lembrar, de muitas pessoas boas, pessoas de fé, pessoas do Senhor, e que passaram por dificuldades. Pessoas que você diz, ela não merece viver isso. Um José não merecia o que lhe aconteceu, mas aconteceu. Para não dizer Jesus não merecia a cruz. Nós dizemos, e é verdade, nós mereceríamos a morte, mas Jesus não merecia a morte. Mas morreu, e morreu em obediência, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós temos que saber do seguinte: Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. A ansiedade é um problema tão sério, mas tão sério, que ela leva à depressão. E eu não estou dizendo isso por um conhecimento psicológico, eu não sou psicólogo. Eu estou dizendo isso porque Provérbios, o livro de Provérbios, nos diz: o coração ansioso deprime o homem. Quantas pessoas estão vivendo hoje uma depressão? Por quê? Porque não sabem lançar. Lance para Deus. Ou, deixe-me colocar de uma maneira mais simples, coloque nas mãos de Deus os seus problemas. Ore, confie. Saiba que há uma promessa nas Sagradas Escrituras que diz, e isso disse o Senhor: eu serei o inimigo do seu inimigo. Eu serei o inimigo do seu inimigo. Por isso, nós não podemos, de forma alguma, permitir que essas coisas nos dominem, permitir. Ansiedade é isto, a preocupação te domina. Não andem ansiosos por coisa alguma. E quando nós estamos falando isso, não estamos falando apenas de problemas. Claro, o sentido básico é problema. Mas muitos de nós estamos ansiosos por coisas boas. Estamos ansiosos que Deus faça logo o que Ele prometeu fazer, o que Ele prometeu realizar em nossas vidas. Quantos de vocês têm promessas? Eu tenho promessas. Você tem promessas? Quantas dessas promessas ainda não se realizaram? Ponha-se no lugar de Abraão, de Sara. Deus prometeu dar um filho. Passaram-se anos. Eles já tinham certa idade, mas ainda podiam ter um filho. Era difícil, mas não era impossível. Passaram-se os anos e deixou de ser difícil. Passou a ser impossível. E aí Deus deu. Por vezes, Deus, antes de nos dar, Ele vai deixar que as coisas se desenvolvam
da dificuldade para a impossibilidade. E aí Deus vai te dar, para que você não diga que foi você que fez, para que você diga, foi Deus que fez, porque era impossível. Abraão não podia dizer, puxa, que baita homem que eu sou, que baita mulher é Sara, porque para eles era impossível. E Jesus disse, para os homens há coisas que são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. E se tiverdes fé, nada vos será impossível. Nós temos que aprender a viver esta vida de preocupações. Meus irmãos, há muitas preocupações. Mas eu só terei vitória sobre as minhas preocupações se eu enfrentar, se eu conseguir saber a causa das minhas preocupações. Há quem se preocupa, e isso é outro problema da ansiedade, que vocês perguntam, mas por que você está preocupado? Eu não sei nem por quê. Eu só sei que eu estou inquieto, que eu estou ansioso. Eu nem consigo respirar direito. Qual é a causa da tua preocupação? Enfrente, na origem, mas enfrente, pegando essa causa, a sua preocupação e entregando a Deus. De forma nenhuma, isso é passividade. Deus cooperará conosco. Isso não é dizer que eu vou sentar e esperar. Deus prometeu a Abraão e Sara um filho. Mas eles tinham que gerar o filho. Você não pode ficar esperando que Deus te dê sem você fazer. Você tem que gerar e crer que no processo de gerar vai surgir o filho que Deus te prometeu. A Bíblia diz, eis aí a terra que sobre promessa, sobre juramento, vos prometi dar. E o que diz a palavra? Entrai e conquistai. Eles não puderam ficar esperando a terra ser deles, que Deus lhe desse a terra. Eles tiveram que entrar e conquistar a terra. E Deus lhes daria por meio da conquista. Saiba o seguinte, Deus será inimigo dos teus inimigos. E se o problema é teu inimigo, Deus será inimigo do teu inimigo. Será inimigo do teu problema. E se o problema tem Deus por inimigo, o problema está com um grande problema. Essa que é a verdade. E nós temos que compreender isto, nós precisamos viver isto. Ora, meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito simples. Muito simples. Mas é uma palavra que nós temos que vivê-la. O problema não é entender a palavra, é viver a palavra. É lançar nas mãos de Deus todos nossos cuidados. Muitos de nós temos tido cuidados, temos sido cuidadosos e temos caído com todo o nosso cuidado. Outras vezes temos evitado algumas coisas, mas surgem coisas até imprevistas. Nós precisamos de um grande aliado e nós temos um grande aliado, que é o Senhor. Hoje, nesta manhã de domingo, eu quero lançar diante de Deus as minhas preocupações. Eu não tenho poucas preocupações, e creio que nenhum de nós tem poucas preocupações. Talvez alguém esteja preocupado com um filho que esteja dando algum tipo de trabalho, ou que não esteja entregue nas mãos do Senhor como você gostaria que estivesse, ou que esteja andando em caminhos errados. Você tem preocupação. Entregue o motivo da sua preocupação ao Senhor agora. Entregue o teu filho ao Senhor agora. Entregue, mas entregue.
entregue completamente, lançando sobre Ele todas as nossas preocupações. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. E o Deus que tem cuidado de você vai cuidar de tudo que tem a ver com você. Vai cuidar de sua família, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar dos casos que, porventura, você esteja vivenciando, as causas. Deus vai cuidar de tudo. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer, eu creio em um milagre. Eu creio em um milagre. Há pessoas que estão, ainda mais na realidade que nós estamos vivendo hoje, no mundo, e não só na nossa nação, no mundo, endividadas, altamente endividadas. Há um Deus que pode nos libertar de tudo isso. Há um Deus que pode transformar a nossa vida. Quantos têm dito, eu tenho me esforçado, eu tenho trabalhado, eu tenho feito, mas eu não consigo nada. Lance tudo isto nas mãos de Deus. É o dia de você conseguir a sua solução. Eu não estou dizendo, entregue a Deus e vá descansar. Descanse da preocupação, não do trabalho. Porque Deus vai abençoar a obra das nossas mãos. Amado e querido Deus, nós queremos aqui, ó Pai, pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Há tantas lutas, há tantas pessoas sofrendo neste mundo tenebroso. Senhor, nós precisamos ser a luz que brilha na mais escura noite. Nós temos que ser, Senhor, o farol. Nós temos que ser, Senhor, a resposta que o mundo está buscando. Ajuda-nos, ó Pai. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te convidar nesta manhã, juntamente comigo, a fazer um levantamento de todos os seus problemas. Todos os seus problemas. Tudo aquilo que tem causado a você uma inquietação, uma inquietude, uma ansiedade, tudo aquilo que tem cobrado de você cuidados, tudo aquilo que rouba a tua paz. Eu quero te convidar nessa manhã a lançar sobre Deus todos os seus problemas. Porque Ele tem cuidado de você. Talvez nós não estejamos percebendo. José estava naquele poço, mas Deus estava cuidando dele. José estava na casa do senhor egípcio como escravo, mas Deus estava cuidando dele. José estava naquela prisão, mas Deus estava cuidando dele. E quando o Senhor o exaltou, quando o Senhor o fez ser o segundo no Egito, não foi só ali que Deus cuidou dele, Deus sempre cuidou de José. Quando você estava num leito,
Deus estava cuidando de você. Quando você estava chorando, enlutado, Deus estava cuidando de você. Quando você se sentia vencido, derrotado, fracassado, Deus estava cuidando de você. Ele nunca deixou de cuidar de você, porque Ele sempre te amou, te ama e te amará. Lance sobre Ele todos os seus problemas. Comece agora, comece a orar agora. Não saia desse lugar com um problema. Deixe tudo nas mãos de Deus, entregue tudo nas mãos do Senhor. De certa maneira, diga ao Senhor agora: Senhor, o problema não é mais simplesmente meu. Agora o problema também é teu. O problema agora também é teu, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluias. Vem, Espírito Santo, vem operar em minha vida, na vida de cada pessoa, Senhor. Que hoje seja um divisor de águas na vida dessas pessoas, de todos nós. Tu és aquele que cura da depressão, da ansiedade. Senhor, cura agora dos problemas da alma, cura. Nós oramos ao Senhor, nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Aproveite esse momento, comece a falar a Deus: Senhor, é este problema que eu tenho, esse problema que tem me roubado a paz, aquele outro problema que eu também tenho, que não me deixa nem dormir, Senhor, aquele outro problema, ó Senhor, que tem, ó Deus, prejudicado a minha saúde até. Agora, no nome de Jesus Cristo, não carregue aquilo que você não tem mais que carregar. Lance o teu fardo ao Senhor, que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se esse fardo não é leve, se esse jugo não é suave, não é do Senhor. Tire da sua vida o que não é do Senhor. Deixe na tua vida exclusivamente o que é do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não tenho